Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É porque ele não quer, porque dinheiro ele deve ter pra ter um. Cara, para ter um jatinho precisa ser bem... Melhor é isso aí. Olha, isso aí é o seguinte... Melhor é isso aí, ó, o garotinho no ombro do pai. É uma contratação que mexe com a autoestima do torcedor de São Paulo, que dá uma sacudida no futebol brasileiro, que põe o São Paulo... É óbvio, o torcedor quer comemorar título, mas é uma comemoração. Hoje o Morumbi deve receber 35, 40 mil pessoas, pelo menos. Ontem eram 25 mil ingressos. Então, pelo menos, a ingresso a R$5 para a apresentação do Daniel Alves. O mundo comentando sobre essa contratação. O Daniel Alves empolgadíssimo. Olha, se o São Paulo tem condição de pagar, então... É um negócio fantástico. Olha, o torcedor tá feliz da vida. Ainda tem o Juan Fran, calma. O São Paulo tem o Juan Fran ainda, velho. São Paulo tá deixando todo mundo com dor de cotovelo. O Juan Fran vai levar um pouco mais de tempo para entrar em condições de jogo. O Dani Alves já estava jogando, inclusive pela seleção brasileira na Copa América, deve rapidamente entrar em condições de jogo. Mas o Juan Fran, Pascoal, não é um cara que troca o São Paulo de patamar. Ele acrescenta, mas ele não troca de patamar. O Daniel Alves. O Daniel, sim. Por isso que eu acho que o São Paulo se candidata a brigar no topo da tabela. A gente não via isso no São Paulo, agora acaba vendo o São Paulo brigando. Não é o São Paulo se candidata. O São Paulo tem obrigação, igual o Palmeiras e Flamengo? Porque quando tem Palmeiras e Flamengo, os milionários que investiram têm obrigação. O São Paulo também tem? Não, São Paulo eu não falo obrigação. Por quê? Porque eu acho que longe... Quanto você falou que o São Paulo gastou esse ano? O São Paulo gastou 127 milhões para contratar jogadores. Gastou mais que o Palmeiras. Paga o maior salário de um jogador atuando no futebol brasileiro será pago para o Daniel Alves. É o maior salário do futebol brasileiro. Nenhum outro ganha tanto quanto o Daniel Alves. Mas isso não dá para dizer que ele sozinho vai carregar o São Paulo nas costas. Mas se ele troca o São Paulo de patamar, Pascoal, eu acho que o São Paulo entra nessa obrigação de ganhar. E principalmente, sabe por quê, Pascoal? O São Paulo está disputando um campeonato só. O São Paulo tem sempre uma semana para treinar o time, estudando o adversário do final de semana. E essa semana teve duas, né? Porque não teve jogo contra o Atlético Paranaense. Exato. Essa semana são 2 semanas para o jogo contra o Santos, que vai ter uma semana para se preparar. O Corinthians, quando pegou o Palmeiras, ele saiu de um jogo na Venezuela quinta-feira, treinou só no sábado de manhã para enfrentar o Palmeiras no final de semana. Não foi na Venezuela, foi no Uruguai. Perdão, no Uruguai. O Corinthians ele enfrenta lá o Anderlecht no Uruguai, na quinta-feira à noite. Sexta ele volta para São Paulo, sábado de manhã ele treina e enfrenta o Palmeiras no domingo. O São Paulo, quando ele pega o Palmeiras, ele treinou as férias inteiras para pensar somente no Palmeiras. Assim como ele vai enfrentar outros adversários, ele tem a semana inteira para trabalhar o time de acordo com o adversário que ele vai enfrentar no final de semana. A questão toda é que obrigação, o São Paulo tem um adversário que hoje está com uma vantagem matemática significativa em relação a ele, mesmo que o São Paulo vença o compromisso dele com o Atlético, né? Porque o São Paulo tem um jogo a menos, iria a 24. Então ficaria ainda longe do Santos, ficaria a 6 pontos do Santos praticamente. A 8 pontos, 24 para 32, 8 pontos. E o Santos também só tem uma competição em disputa, né? E com um bom técnico, com um time mais ajeitado agora. Mas o São Paulo, eu acho que ele tem uma matéria-prima hoje para trabalhar melhor que o Santos. Mas só que assim, o Santos, ele é um time ele muito tem uma boa treinado. matéria-prima, só que ele tem 8 pontos. Aí você vê como é que são as coisas. Mas até uma semana... Pascoal, no campeonato de pontos corridos, que a gente está falando praticamente de 1/4 do campeonato, temos ainda praticamente o segundo quarto para chegar na metade. O São Paulo tem tempo hábil para poder pegar o Santos. Para ir, inclusive, para melhorar o nível de atuação do time do São Paulo. Sim. O Benjamin, há 2 semanas, dizia que o time do São Paulo não ia chegar em lugar nenhum. Há 2 semanas. Agora, ele está dizendo que o São Paulo tem a obrigação... Não, eu não disse, eu perguntei para você, eu não disse. Você estava dizendo. Porque você aqui fala o seguinte, começou o brasileiro, palavra sua, não é minha. Palmeiras tem obrigação, Palmeiras tem obrigação, eu não falo Flamengo investiu. Obrigação. O São Paulo está botando 130 milhões, segundo você, o salário mais caro do Brasil é pago pelo São Paulo. Isso. Então eu só perguntei para você, o São Paulo tem obrigação igual ao Eu não falei, deixa só falar. Um time que investe 130 não tem obrigação milhões, ele tem no mínimo, que dá uma resposta em
nível de Libertadores. Porque se o Palmeiras traz o Daniel Alves... No mínimo. Se o Palmeiras traz o Daniel Alves, vai chegar aqui e falar, ô Felipão, tem que ganhar. Claro, porque ele já tem que a Leila, já tem o Dudu, já tem o centroavante. O São Paulo tem o Pato, o São Paulo tem o Alexandre Pato, o São Paulo tem Hernanes, Alexandre Pato, o Pablo que custou 26 milhões de reais. Dá pra comparar, veja. Eu acho que é aquilo que o Facingani falou, eu concordo com ele. Um investimento desse, com o salário que se paga ao Daniel Alves, que segundo o Pascoal é o maior salário do futebol brasileiro, o São Paulo tem que pelo menos chegar na fase de grupos da Libertadores. Brigar lá na frente. Entre os 4. É isso. Entre os 4. Ganhar o campeonato acho que é muito cruel você cobrar isso, entendeu? Porque há outros times brigando também. E esses jogadores que estão chegando pro São Paulo agora, vai demandar um certo tempo para eles se entrosarem. O Daniel Alves praticamente nunca jogou no futebol brasileiro. E o Juan Fran não jogou mesmo. Então, até eles se adaptarem ao nosso futebol, ao sistema do São Paulo, a tudo que a gente sabe que gravita em torno de um jogador de futebol no que se refere a jogar bola, isso vai demandar um certo tempo. É aquilo que a gente sempre falava. O São Paulo chegou no Santos no começo, ele não ganhou nada. Agora o trabalho começa a frutificar, porque são 6 meses de trabalho. Mas se vai ganhar alguma coisa... Não é isso mesmo. Digamos que tivesse. Você não pode cobrar de cara o resultado para o São Paulo. Eu acho que vale a cobrança a partir do ano que vem. Os caras chegaram agora. Olha, o Douglas... Se ganhar, legal, é lucro. Se não ganhar... normal. Agora, o ano que vem você tem que cobrar. Tem obrigação de lutar por títulos. Sim, mas vai brigar na obrigação da tabela. Vai brigar lá em cima. Brigar lá em cima. Chegar a uma final de Copa do Brasil, chegar a uma semifinal de Libertadores, ser campeão. Ser campeão mesmo, muitas vezes são detalhes, é contingência e tem times equivalentes. Tem obrigação de brigar lá em cima. O Douglas Moleri Pereira, ele fala, Pascoal, vamos com calma. O Dani é um baita jogador, mas não joga sozinho. O time do São Paulo não é isso tudo. Se bastasse um jogador para títulos, o Messi já era campeão com a Argentina faz tempo. Vou repetir o que eu disse. Ele não te ofendeu. Perfeito. Ele não te ofendeu. Vou com você, Pascoal. Não. Douglas Moleri Pereira. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não disse isso. Eu disse que ele muda o patamar do São Paulo. Claro que muda. O patamar do São Paulo era meio de tabela. O patamar do São Paulo agora passa a ser brigar por uma vaga na Libertadores e brigar no topo da tabela. Muda o patamar do São Paulo. Claro que sim, o melhor lateral do mundo jogando no seu time, você não ficaria feliz? Se ele jogar de lateral, esquece. O Andrei Rosa... O lateral não te leva entre os a brigar na parte de cima da tabela. Também acho. Se ele jogar lá no meio, para fazer a diferença, aí sim. Só se ele pode fazer os outros jogarem. A presença dele eleva o patamar dos outros, ele consegue animar os outros, dar uma situação muito melhor para os outros. Eu acho que só a presença dele já coloca o São Paulo para cima. Aumenta a confiança. Mas a autoestima vai lá no teto. Agora, quanto a ganhar título, eu nunca digo que é obrigação. Isso é uma palavra que eu não falo. Obrigação de ganhar título. Porque é muito difícil ganhar o título do campeonato. O Andrei Rosa fala aqui, avisa o Mano que 13 rodadas de 38 não é um quarto e sim um terço. O Silvio José. Não, Mané, eu falei, o primeiro terço do campeonato está acabando agora. Sou torcedor do Silvio José, sou torcedor do São Paulo. E acho isso tudo de fazer festa para a chegada de jogador uma palhaçada. Eu quero título. Nossa, mas o Grêmio, o Grêmio maior do Sul. Vai na Bolsa de Valores. O Grêmio, títulos maior do Sul. O cara tem uns pra pagar, se ele quiser, entrega na mão dele. O Grêmio, maior do Sul. Existe uma diferença entre buscar o título brasileiro e ganhar o título brasileiro. O Bruno João. Benja, como assim Juan Fran não joga desde janeiro? Jogou de capitão até a última rodada do Espanhol em maio. O Pascoal tá louco. Jogou até maio? Jogou. Não, a informação que eu tinha recebido ele jogou, acho que nas 2 últimas, ou 2 ou 3 últimas rodadas ele jogou. O Jacir Glanerti, não estava jogando, mas se o São Paulo com o maior salário de um jogador não tem que ganhar títulos, então nem o Flamengo e nem o Palmeiras também tem. Não, pera um pouquinho. Condição salarial não eleva ninguém à condição de ser campeão, hein? Não dá. Você investe um salário alto no grupo, mas Pascoal, isso não dá condição de time campeão. Então, mas isso traduz. Você pode ter um time arrumadinho, um time dentro dos padrões, Santos Futebol Clube, bem arrumado, com padrão definido, com estrutura definida, isso te traz posicionamento e te traz alegria. É líder do Campeonato Brasileiro. Time do Flamengo, dividido em várias competições. Time do Internacional, em 3 competições. Time do Grêmio, dividido em 3 competições. Palmeiras em 2, Flamengo em 2. Isso não dá condição desses
esses times que são gigantes e que disputam a mesma faixa do campeonato, a mesma condição. Acho que um elenco bem montado, com uma estrutura bem feita, tem resultado. Agora, só dinheiro não. A gente já viu o time o Palmeiras tem muitas condições, nem chegou na Libertadores do ano passado. O Flamengo tem hipercondições, parou na Copa do Brasil, sofreu para passar contra o Emelec. Pascoal, a maior carência do time do São Paulo... O problema não é... Era lateral direita. Contratou dois, cara. Contratou dois. Sim. Então não é mal montado o elenco. Não, o time do São Paulo não é ruim. Ah, tá. Achei que você estava dizendo não. que o São Paulo era... Não. O time do São Paulo não é ruim. O time do São Paulo melhorou com o Cuca com esse período agora da Copa América. Exato. Claro que melhorou. A gente tem visto o time do São Paulo jogar melhor do que vinha jogando. Agora, com a chegada do Daniel Alves, eu repito, para mim, eleva o patamar do São Paulo, eleva a ambição do São Paulo em termos de campeonato. É só isso. Mas vai ser campeão? Não tenho essa certeza. E quem é o atacante que o São Paulo está trazendo? É o Caleri mesmo? O Caleri ficou muito claro. O Caleri está sem contrato? O Caleri está sem contrato. Então ele pode... Não, peraí, não está sem contrato. O Caleri ele não pode mais. O Caleri é vinculado, o Caleri é vinculado àquele time de empresários, tá certo? Que é o Maldonado lá. E o Caleri é repassado para clubes através dos empresários. É o que eu falei para você ontem. Você paga ele pertence a um grupo de empresários que é vinculado a esse clube. O clube é de empresários. Você paga o preço para ter o Caleri. Claro. Você compra ele desse, entre aspas, clube, e aí, obviamente... O empréstimo Maldonado. Ou aluga, enfim. Ele não pode ser contratado agora, certo? A questão, se ele tem contrato, não. Ou depende, Sormani, existe uma possibilidade. Ele pode, do próprio bolso, pagar uma multa rescisória com esse clube e ficar sem contrato. Ou então, talvez ele tenha o vínculo econômico com os federativos com ninguém. Ele tem que ter um vínculo federativo, senão é livre no mercado. O que ele poderia fazer é o seguinte... federativo, ele é livre no mercado. Quantos jogadores? O clube vai lá e deposita na conta do jogador e fala, rescinde com esse clube, mas existe uma multa rescisória do contrato. Será que o São Paulo vai pagar? O Juanfran estava jogando normal com o Atlético. O Juanfran, inclusive, participou até da eliminação da Liga dos Campeões para a Juventus, como titular, jogou a temporada toda praticamente como titular do Atlético de Madrid. Alguns jogos ele não jogou por opção do técnico, mas ele era o titular do Simeone. Também ele é bom jogador. E o Daniel, aí é que tá. O Daniel, quando foi para o meio no Paris Saint-Germain, e eles jogavam com um menino que veio do Schalke, o Kerer, para fazer a função ali de terceiro zagueiro, ou então aberto pela direita, o Daniel não teve o Daniel não teve o mesmo rendimento jogando como lateral. Eu entendo o Daniel como um lateral de primeiro mundo e como meia, por ser aqui no futebol do Brasil, e um futebol de um nível mais baixo de Europa, ele pode ter alguma qualidade mais apurada para se desenvolver. Mas eu não vejo o Daniel como é que ele vai chegar? Cara no meio campo. Ele vai jogar de segundo volante ou terceiro volante? Vou mostrar. E como é que ele vai jogar na seleção de lateral? Vamos mostrar, tem algumas opções aí. O Pascoal ontem ligou pro Cuca, conversaram. Não liguei não. E nós temos os campinhos aí, algumas opções de cor. Tá ruim aí? Não, tô tentando tirar aqui um negocinho que tá na camisa. Você tá amassando a roupa inteira. Pô, eu tô fazendo programa, tô vendo o cara, parece que tá fazendo malabares no semáforo. Ó, vamos lá tem 3 opções aí que a gente fez, aí como que o Daniel Alves pode ser escalado nesse time do São Paulo. Vê a primeira aí, ô Fábio Sormani. Essa primeira, você te agrada? Não. Primeiro que o Juanfran tá na esquerda. O Juanfran pode jogar lateral. Não. O Juanfran é lateral direito. Ele uma vez ou outra foi improvisado. Deixa eu explicar. Isso aí não é a escalação oficial. Vai jogar amanhã. Nós estamos fazendo suposições. Ele já jogou. Porque o Juanfran também já jogou de lateral. Do jogo. Mas enfim, só não aceita. Você não aceita nem que o cara tá te explicando, mas tô explicando a coisa, pomba. Nós estamos dando, isso aqui é só uma suposição, porque como ele atua também na esquerda, apesar de ser lateral direito, nós estamos dando uma opção. O Rafinha também joga de lateral esquerdo. Só que é lateral direito. É só isso. Essa opção agrada alguém? A mim, não. Me agrada sim, não o Juanfran lá, mas o Daniel Alves jogando na lateral direita. Mas você não usa o Juanfran. Sim, mas o Juanfran vai jogar onde? No banco. Então, a princípio, ele talvez não seja titular. Porque ele pra isso. Boa, mano. Peraí. Mirassol vai ficar na cara que ele foi contratado. São Paulo e Penapolense. Peraí. Banco de reserva. Peraí, escalação, São Paulo e Mirassol, Fábio Sormani, Juanfran. Juanfran estará no banco de reservas, beija. E atenção.
atenção, pelo que foi dito aqui, não há água quente no vestiário, hein? Não há água quente. O Juan Fran, ele foi Juan Fran está feliz da vida. O Juan Fran, ele foi contratado para ser titular. Ele foi contratado para ser titular, porém, a princípio, a própria comissão técnica do São Paulo avalia a possibilidade de preservá-lo para que ele faça um trabalho físico específico. É nítido, é um cara que está jogando futebol europeu e muitas vezes para que ele se adeque ao futebol brasileiro, ele precisará de um período aí para que ele possa ser, inclusive, colocado à disposição do técnico. Sim, mano, mas a pergunta é, quando todo mundo tiver bom, você acha que ele vai jogar na lateral esquerda? Você acha que ele vai ficar no banco do Daniel Alves? Quando todo mundo tiver apto, aí eu acho que o Juan Fran vai para a direita e o Daniel Alves vai jogar mais avançado como ele jogou no Paris Saint-Germain. Dá pra jogar rápido. Inclusive o Daniel Alves, o Flavinho falou, mas como é que não? Foi o Pascoal que perguntou, como é que ele fica na seleção brasileira se ele for jogar mais avançado? Da mesma forma que ele fez na Copa América, porque no Paris Saint-Germain ele já não era lateral há muito tempo, ele estava jogando do meio para frente e ele foi convocado para a seleção para jogar na lateral. Exatamente. Vamos para a segunda opção aí, Na primeira o Mano quer o Juan Fran no banco, vamos para a segunda. Aí vai o Juan Fran na direita, o Daniel Alves na meia, tá certo? Sim. E sem o Hernanes no time. Fica leve, hein? Essa me agrada. O Hernanes pra você é banco? Hoje é banco? Eu diria que sim. Esse 4-3-3 aí é legal. Você pode tirar o Tietê, né? Tietê bota o Hernanes. Tá certo. Eu vou com o Flavinho. Vocês estão loucos. O Hernanes pra marcar lá atrás? Não. Com esse monte de jogador bom aí. Ninguém marca, Flavinho, você tá louco? O Pato não marca aí nesse time, não. Esquece. O Pato pelo contrário. Tirar o Tietê do São Paulo, você mata o meio campo. Esse time é mais fácil colocar o Raniel aberto com o Pato de centroavante. Você é muito conservador. Gente tem. Quem pediu o Tietê? Ali, encheu o saco. Cuca, ele é o claro, não sabe custou 20 pau. E tá jogando bem. Acho que o Tietê vai pro banco? Tá jogando bem, óbvio que jogador do Cuca, pô. Vocês que acompanham mais o Antony. Mas eu colocaria o Daniel Alves mais num 4-3-3 com o Luan centralizado, o Tietê na esquerda, o Daniel na direita. O Antony, ele tem facilidade pra jogar pelo meio? Vocês sabem disso? Nunca vi. Ele é jogador de Porque eu acho que o Daniel Alves, nessa escalação, se o Antony tiver uma habilidade pra jogar por dentro ali, o Daniel Alves, ele poderia talvez jogar aberto pela direita. Mas aí troca, né, mano? Aí troca. Também. Eu acho que aí a gente vai ter que cobrar do treinador. O Sormani falou uma coisa que eu também penso. Luan, primeiro volante, Tietê e Daniel Alves. Isso. Pra fazer a saída de bola. O time do São Paulo ganha leveza. Legal. E ganha a saída de bola. Hernani não joga. Nápoles, Hernani no banco. Tem? Não, o Hernani já não tá no patamar do Daniel. Deixa eu falar agora pro seu Hernanes, a volta do Hernanes aqui no São Paulo não tá legal ainda. Ele pode evoluir, mas hoje o Hernanes tá longe de ser aquele Hernanes que a gente conhece. O Juan Fran jogou como lateral esquerdo contra a Juventus, Johnny. Viu? Joga de lateral esquerdo, viu, Benja? Foi 3-0 pra Juventus. Mas qual o problema? A culpa foi dele? Espera só um minuto, mas ninguém tá discutindo isso. Ih, aqui esse jogador fora de tá posição, ele compacta o time inteiro. O Daniel vai ter que jogar no meio nesse time. Mas alguém aqui virou e falou assim, olha o Juan Fran. Não, mas eu só estou explicando. Sim, mas nós estamos explicando pra você que é uma suposição, porque como às vezes ele joga na lateral esquerda, caso o Daniel Alves jogue na direita, talvez ele possa jogar. Aí o Cuca vai lá e faz isso, ele vai chegar aqui, eu falei, lembra aquele programa? Eu falei, não, você não falou, lógico que eu falei, falei aqui, aquele jogo que perdeu pra Juventus foi um acaso. Pergunta pro Pipinho. Hoje é dia, 19 de novembro, o São Paulo ganhou de 4-0 ontem, o Juan Fran jogou na esquerda. Pipo, o que você achou aí? O Cuca apostou no Juan Fran na lateral esquerda. Pipinho, o que você achou? O Juan Fran, para quem acompanha o futebol europeu, sempre jogava na lateral esquerda. Gostei desse. Mas você, há 3 meses atrás, nós falamos isso, você falou, é um absurdo vocês falarem isso, ele perdeu 3-0 da Juve por culpa dele. Juan Fran aqui, Flavinho. Aquele jogo, o Simeone tinha problemas e teve de escalar o Juan Fran ali e ele não estava protegido. Vamos para a terceira opção de escalação do Daniel Alves. Vamos colocar lá o campinho lá, dá uma olhada lá, E aí já não gostei. Aqui é o Juan Fran na direita, o Reinaldo na esquerda. Aí você tira o Pato. Tiraram. Não, o Raniel. O Raniel, opa. O Antony da direita pra esquerda, não sei não. Da direita pra esquerda é mexer muito. Aí já não dá. Aí é salada, hein? Isso aí não. Aí já é bagunçar o time. Bagunçar não. Isso aí não. Qual que você prefere, meu menino? A segunda. A segunda eu acho que é mais pertinente, Benja. Se o Antony puder ainda jogar pelo meio, pelo centro do gramado ali, acho que facilita a vida do Daniel Alves. Porque eu vejo o Daniel Alves muito mais nessa lateral de campo, nessa ala,
fazendo um serviço ali que inclusive ele sabe fazer muito bem, é um cara rápido, é um cara veloz, é um cara forte, do que ele tentando articular jogadas pelo meio. Eu acho que a segunda é mais pertinente. E você, Não, na segunda ele estava pelo meio. Não, a segunda é... Então, mas eu trocaria o posicionamento. Você gosta dessa daí? Põe o segundo quadrinho. Eu iria com a segunda escalação. Só Paulo troca faria a alteração do Muda Daniel Alves pra direita. claro que a televisão Vai ser demanda a terceira, hein? Muda o Luan pra dentro e traz o Daniel Alves como segundo volante. Luan, Tietê como volante pela esquerda, o Daniel Alves como volante pela direita. Aí você ganha um tripé de meio campo, ganha a velocidade de Luan, Antony. E pra mim não joga o Pato lá, hein? Pra mim não, lá é Toró. Lá é Toró. Tá correndo mais. Lá é Vai ser a Toró. terceira formação. Senhor? Eu acho que vai ser a terceira formação com um detalhe. Se a gente colocar Põe aí a Paulo Com o terceira. Pato na reserva? Põe a terceira, aquele terceiro campinho aí, gente. E é o seguinte, com esse time, Esse aí, o Tietê jogando no lado direito. É isso que eu ia falar. Ele vai ter uma trinca ali, Juan Fran, Daniel Alves e Tietê, trocando de posição, o Tietê provavelmente com o Daniel voltando um pouquinho para iniciar a saída de bola, o Tietê subindo um pouco mais para fazer uma marcação acima ou vice-versa. O Juan Fran na direita ali sendo protegido, né? Esse negócio. Protegido. Pelos jogadores. O Luan faz o setor esquerdo para dar uma cobertura ao Reinaldo, para que ele possa descer com mais facilidade, e o Antony jogando por ali. Eu acho que é uma formação mais interessante. Essa terceira formação do São Paulo, com o Raniel, e aí o Pato tem que se coçar. Mas eu acho que você vai tirar o espaço do Antony. Quer saber a real ou Facincani? A real, agora, calma. Como você disse? Vai vir a real. O Antony Eu acho que o Cuca vai chegar pro Daniel Alves, ele vai falar, Daniel Alves, eu quero você em todos os lugares do campo. Ele não vai ter uma posição fixa. Eu também acho. Ele vai correr aonde a bola estiver e onde ele se sentir à vontade em cada partida para Mas atuar. é que com essa formação, ele se sente mais à vontade estando no corredor dele, que é o lado direito, é o lado que ele, inclusive na própria seleção, ele jogava muito bem, quase chegando como um ponta, né, na Copa América. Ele rendeu muito bem com essa liberdade. Então o Cuca, em tese, acredito eu, que tem essa mesma visão do Tite, que soltou um pouco mais o Daniel, tem um lateral ali de ofício para fazer a proteção. E o São Paulo ganha uma força ali no lado direito absurda, porque vão jogar o Daniel, o Juan Fran e o Tietê ainda. Ô, Jomes, qual que você prefere? A segunda. O segundo campinho. Com o Daniel Alves meio como um meia de articulação, como diz o Pascoal. Ô, Sormani, qual que você prefere? Também, eu acho que o segundo E quadrinho. ali discutindo um pouquinho Campinho. Tietê ou Hernandes, depende de quem tiver melhor, depende do adversário. Claro. Eu acho que o Daniel Alves pode jogar ali no meio, com liberdade de movimentação e de pensar o jogo. Eu acho que ele tem muita qualidade. Eu volto a dizer, né? Eu já deixei minha opinião, que eu acho um desperdício ele ficar no futebol brasileiro limitado a uma faixa de campo. Eu acho que ele tem que ter liberdade para se mexer. Não, e a contratação do Juan Fran, ela é um recado muito claro. Porque ele não vai ser Daniel Alves não foi contratado. Pô, eu vou contra todo mundo. Você acha que ele tem que ser lateral? Eu vou na primeira. Com o Juan Fran no lateral esquerdo. Eu vou com o Juan Fran de lateral esquerdo. O Reinaldo tá jogando bem. O Daniel Alves de lateral direito. E aí eu vou na do Pipo. O Tietê, como joga pela lateral direito, e no Palmeiras cansou de jogar de lateral direito. Junto com o Jean. Cara, Dá pra trocar ali e fazer o corredor ali uma vez. justamente, quando o Daniel vai, o Tietê fica. Até porque, se o Daniel Alves quis assinar um contrato de 3 anos e meio com o São Paulo, porque ele planeja, ele tem o desejo de jogar a Copa do Mundo do Catar, mesmo estando com quase 40 anos, mas se ele quer ir para a Copa do Mundo, eu acredito que ele quer ir como lateral. Claro. Porque a posição do Daniel Alves sempre se ele foi for de pra lateral. Copa do Mundo, ele só vai de lateral. Então, mas se ele vai de lateral, ele não pode jogar durante os próximos 2 anos e pouco, 3 anos quase, jogando de meia. O Mano falou que ele tava jogando assim, Ele tava jogando assim, né, mano? França.